Salve, salve, povinho lindo do Me Salva! Bora falar dos nossos ácidos nucleicos? Na última aula, a gente viu a composição química da nossa molécula de DNA. Você está lembrado disso? Bom, o que a gente tinha? O DNA é formado por um conjunto de várias unidades que são repetidas, que são os nossos nucleotídeos. E todo nucleotídeo é formado por um fosfato, uma pentose, que é o nosso açúcar, que no caso é uma desoxirribose, por isso que é DNA, e uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas são aquela parte variável da molécula que vão formar o nosso código genético. Bom, isso é o que a gente estava falando de composição química do DNA até agora. Mas essa composição química vai definir a estrutura tridimensional da nossa molécula, como que ela se organiza dentro das células. E a primeira vez que se pensou em como que era a forma do DNA, se usou uma técnica que a gente chama de difração de raio-x. Bom, o que é a difração de raio-x? A gente pega uma molécula de interesse, que no caso é o DNA, cristaliza ela e aplica raio-x sobre essa molécula. O raio-x vai bater na molécula e vai gerar um desenho que reflete a estrutura tridimensional dessa molécula que eu estou pesquisando. O desenho da difração de raio-x do DNA ficou parecido com esse X. E foi aí que entraram Watson e Crick, que descreveram a estrutura de dupla hélice do DNA. Porque o que eles pensaram através do conhecimento da química que eles tinham do DNA e com o auxílio da difração de raio-x, eles enxergaram isso como uma hélice que ia se enroscando e dando voltas. E foi daí que surgiu o modelo da dupla fita helicoidal do DNA. Essa estrutura é formada por um esqueleto de fosfato mais açúcar, como você já está cansado de saber, e na parte central tem as bases nitrogenadas. Essas fitas se unem pela ligação entre as bases, que se dá por pontes de hidrogênio, e a gente tem que pensar nas características dessas moléculas para entender essa formação da dupla hélice. O que acontece? Fosfato e açúcar, o nosso esqueleto, eles são hidrofílicos, ou seja, têm afinidade com a água. E é por isso que é essa parte da molécula que fica voltada para fora, fica voltada para o meio aquoso da célula. Já as bases nitrogenadas são o que a gente chama de hidrofóbicas. Elas não têm afinidade com a água e por isso ficam na parte central da molécula, onde elas ficam mais protegidas do conteúdo aquoso do núcleo celular. Mas, pensa comigo, pensando em estrutura 3D. Se eu tiver uma fita simples, um esqueleto e as bases na parte central. Bom, a minha célula é 3D. Eu tenho água por cima, água por baixo e as minhas bases vão estar ainda bastante expostas à água. Pensando na estrutura química e usando o desenho de difração de raio-x, Watson e Crick pensaram que essa molécula, na verdade, se enrolava. E quando eu enrolo a minha molécula de DNA, vocês podem ver que as minhas bases ficam mais protegidas. E de acordo com o estado da célula, eu posso alongar mais essa fita ou encolher ela mais, protegendo bem a parte interior hidrofóbica da molécula. E é por isso que o nosso DNA é
uma dupla fita helicoidal, porque toda a estrutura química dessa molécula colabora para que ela se organize dessa maneira. E quando a gente forma a nossa dupla hélice, o que a gente vê? Que a gente tem esses entrelaçamentos entre as fitas e a gente tem o que a gente chama de cavidades ou sulcos, que são esses espaços entre uma hélice e outra. E a gente vai ter duas cavidades, a cavidade menor e a cavidade maior. Isso se dá pelo empilhamento das bases nitrogenadas, que elas não têm exatamente o mesmo tamanho, e por isso quando a gente vai empilhando os nossos parzinhos, a gente forma essas diferenças de cavidades na nossa hélice. Essas bases, elas são atraídas entre si também, permitindo o empilhamento ao longo da molécula, por forças que a gente vai chamar de forças de Van der Waals, que permitem essa atração entre as bases, entre os pares de bases nitrogenadas. Cada volta da nossa hélice tem aproximadamente 3,4 nanômetros. Isso quer dizer que a cada 10,4 bases, eu vou contando, 1, 2, 3, na décima, 10,4, eu vou ter a volta dessa hélice, a curvatura. Isso permite a compactação e também dificulta o acesso de enzimas a essa molécula de DNA, tornando ela mais protegida. E vocês podem ver que na cavidade menor fica mais difícil de eu ter acesso a esses genes do que na cavidade maior. Por isso, essa compactação também vai ser usada lá na regulação da expressão gênica. E a gente pode encontrar nas células diferentes tipos de compactação do nosso DNA. Como assim? O mais normal é o que a gente chama de DNA do tipo B. Ele é o que tem a maior frequência, é o que a gente encontra no estado normal da célula, isso porque ele é uma molécula que está hidratada, está no seu meio aquoso normal. Ele é fino e entrelaçado, compactado o suficiente para a célula guardar esse material e também ter acesso à informação genética. Já o DNA do tipo A é quando eu tenho uma perda de água. Se eu tenho perda de água, eu perco aquela minha interação do esqueleto com a água, que gosta de água, e por isso eu me compacto mais, buscando proteger as bases que não têm afinidade com a água. Então, na falta de água, meu DNA se encolhe, porque eu perco essa interação com o esqueleto de fosfato e base. Isso também acontece se eu tenho um aumento de sal, porque claro que o sal vai competir pela água com a nossa molécula de DNA, e ele é, então, a forma mais encolhida do nosso DNA. E se a gente pensar que ele está mais encolhido, o que eu posso dizer? Ele está mais acessível para a leitura ou menos acessível? É claro, né, gente, que ele está menos acessível. E por isso, a célula, às vezes, pode usar a forma do DNA do tipo A para impedir a transcrição dos genes que estão contidos aqui. E a gente tem uma forma que é o contrário da A, que é a forma do DNA tipo Z. O DNA tipo Z, ele é extremamente longo e fino. E ele está bem mais acessível para leitura do que os outros dois tipos. Mas quando que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando eu tiver na minha célula um aumento de cátions, de ânions de carga positiva. Porque se vocês lembram,
o nosso DNA é uma molécula ácida que tem uma carga negativa. E como positivo e negativo se atraem, quando eu tenho esse aumento, o meu DNA se alonga para se ligar a essas cargas positivas. Então, galerinha, o importante disso é a gente ver que o DNA consegue se adaptar ao meio e também, em questão de regulação gênica, isso vai ser importante, mas a maioria das vezes, o maior tempo nas nossas células, a gente tem o DNA do tipo B, que é esse DNA numa forma intermediária que funciona bem para a célula. E o que a gente pode tirar de tudo isso? A composição química do nosso DNA vai influenciar a estrutura tridimensional dessa molécula, que é conhecida como dupla fita helicoidal. Vai formando essa hélice. A gente tem um esqueleto de fosfato e açúcar que tem afinidade com a água e por isso que ele fica voltado em todas as curvaturas para o lado de fora, para o interior da célula, que está em contato com a água, e no lado de dentro da molécula, protegido por essas torções, a gente tem as nossas bases nitrogenadas, que são hidrofóbicas. Então, o fato dessa molécula se torcer é para proteger essas bases no interior da molécula e diminuir o contato dela com a água que está no núcleo celular. Bom, a gente está falando bastante em núcleo. A gente sempre que fala em DNA pensa no núcleo da célula. Mas, então, eu deixo uma pergunta aí para a nossa próxima aula, que é se existe DNA fora do núcleo? E daí você vai pensar, claro que sim, as células procarióticas, bactérias, as células mais simples, não têm um núcleo definido. O material genético fica solto no citoplasma. Não, galera. Eu estou perguntando em células eucarióticas, em células humanas. A gente tem DNA além do DNA nuclear? Bom, a resposta dessa nossa pergunta fica para a próxima aula. Espero vocês lá, galerinha. Tchauzinho!